Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de português aqui do nosso canal. Não se esqueçam que lá no meu canal vocês encontram outros materiais referentes à língua portuguesa e à literatura. E hoje nós vamos trabalhar uma das palavras da língua portuguesa que tem uma importância muito significativa, que são as palavras invariáveis. As palavras invariáveis são aquelas que não sofrem nenhum tipo de flexão. São aquelas que são escritas e faladas sempre da mesma forma, da mesma maneira. Nos exemplos aqui no slide eu vou mostrar para vocês como nós podemos empregar e utilizar essas palavras. Como vocês podem ver aqui nesse material, nesse slide que eu separei para vocês, nós temos a divisão na morfologia da língua portuguesa. As classes gramaticais variáveis e invariáveis. Tá? Lembrem-se das palavras variáveis, que são aquelas que sofrem algum tipo de flexão, seja ela em gênero, número e grau. E no caso do verbo que aparece aqui, é a classe gramatical da língua portuguesa que tem o maior número de flexões. Modo, tempo, número, pessoa, voz verbal também, entre outras. E aqui o substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome são as outras palavras do português que apresentam variações. Aqui aparece o advérbio como classe variável, porque o advérbio também vai ter algumas variações ali no grau, mas morfologicamente falando, o advérbio pertence aqui à palavra, à classe invariável, junto com a preposição, a conjunção e a interjeição. Agora nos próximos slides nós vamos ir vendo, aqui ó, vocês estão vendo aqui o substantivo, nós temos aí a questão ali do substantivo comum, né? Comum, próprio, concreto, abstrato, que no caso aqui é a diferenciação para vocês. Agora, pode passando o material, por favor. Nós temos ali os substantivos próprios e comuns. Vou pedir para a produção ir passando os slides para a gente até chegar na parte do advérbio, que é o que nós vamos trabalhar aqui na sequência. Enquanto isso, enquanto vai passando o material, eu quero ir dizendo para vocês que qualquer dúvida que vocês venham a ter a respeito dos conteúdos, podem me mandar um e-mail que eu vou disponibilizar no link aqui desse vídeo, né, na descrição desse vídeo, e também podem me seguir nas redes sociais, que eu também posto algumas coisinhas relacionadas à nossa língua portuguesa e à literatura. Lembrando, né, gente, que a língua portuguesa é de suma importância para a parte de textos, concursos, né? E também porque se refere à nossa língua materna. E a literatura também é importante porque, né, a função social, o contexto histórico, entre outros. Então, gente, aqui nós temos também aqui a parte do adjetivo e locução adjetiva, tá? Nós vamos ver a parte do advérbio, tá? Mas relembrando a locução adjetivo, adjetivos são classes gramaticais variáveis. Vamos ir vendo agora aqui o material até chegar em advérbio. Deixa eu esperar chegar aqui na parte do advérbio. Vamos esperar um pouquinho enquanto aqui chega o material. Só um minuto. Aí, então tá, gente. Então, o advérbio, que é a nossa primeira classe de palavras invariável, aparece aqui, ó, é a classe modificadora que expressa uma circunstância dos verbos, dos adjetivos, dos próprios advérbios ou de toda a frase. Como vocês observam aqui, ó, João passa bem. Passa do verbo passar. Bem é o modo como João está, o modo como João passou. Depois, esta cidade é muito bonita. O bonita é um adjetivo. O muito está intensificando o quão bonita é aquela cidade. Ela fala muito bem. Aqui eu tenho muito que indica uma intensidade e o bem que indica um advérbio de modo. Então nós temos aí a modificação do advérbio modificando o próprio advérbio. Claramente ela não gostou de mim. Aqui o advérbio claramente está modificando toda a frase. Não basta simplesmente dizer que ela não gostou de mim. Quando eu coloco uma circunstância de modo, claramente ali nós estamos, né, claramente, afirmativamente dizendo que ela não gostou de mim. Aqui, gente, é a função do advérbio, né, a modificação do verbo, do próprio advérbio, do adjetivo ou de toda a frase. Locução adverbial.
São duas ou mais palavras com o valor de advérbio. Então, no advérbio, nós vamos encontrar aqui, aqui aparece intensidade. Nós temos modo, tempo, lugar, dúvida, afirmação e negação. Além, é claro, do advérbio de intensidade. E quando eu tenho duas palavras colocadas uma do lado da outra, indicando uma circunstância, eu tenho uma locução adverbial. Como aqui no exemplo, ela chegou às pressas. Aquele às pressas eu posso trocar por apressadamente. E aí nós temos aí a questão dos advérbios terminados em mente. Esses advérbios terminados em mente indicam geralmente modo, mas também podem aparecer como advérbios de tempo. Vai depender da circunstância que eles vão expressar na frase. Não se esqueçam de que o advérbio é uma palavra que expressa uma circunstância, que são essas classificações que eu acabei de citar para vocês. Tempo, modo, lugar, dúvida, intensidade, afirmação e negação. E aqui nesse quadro aparece para vocês uma relação, uma diferença entre o advérbio de intensidade e o pronome indefinido. Observem aqui o muito. Ela é muito bonita. Comprei muitas canetas. Observem a palavra muita. Quando eu tenho o muito ou muita colocado aqui, gente, no caso desse exemplo, ela é muito bonita, o muito é um advérbio que indica intensidade. Quando eu digo comprei muitas canetas, aquele muitas não é advérbio. Por quê? Porque ao lado dele eu tenho um substantivo que está no plural. E se o substantivo está no plural, o meu pronome muitas vai acompanhar no plural este substantivo. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o bastante. No singular é advérbio, no plural é pronome, porque está acompanhando o substantivo, e o pouco aqui também. Então, o muito, o pouco e o bastante, quando estiverem no singular, são advérbios de intensidade. Quando estiverem no plural, vão ser pronomes indefinidos, porque estão acompanhando estes substantivos no plural. Agora aqui nós vamos ver um pouquinho sobre o que diz a preposição, gente. Tá? A preposição é a palavra que serve de conectivo de subordinação, relação de desigualdade entre palavras e orações. Para ficar mais fácil para vocês, a preposição é uma palavra que une duas palavras. Por exemplo, casa de madeira. Eu tenho o elemento casa e o elemento madeira, e no meio desses dois elementos eu vou colocar uma preposição ali para ligar essas duas palavras. Então, como aparece aqui, Pedro está com dor de cabeça. Eu tenho o elemento dor e o elemento cabeça, e a preposição de vai ligar estes dois elementos. Quando for ligar orações, Pedro saiu para comprar frutas. Saiu aqui a primeira oração, comprar a segunda oração, porque eu tenho verbos, né? E o para ali vai ligar essas duas orações. Só um detalhe também importante, gente, que a preposição ela estabelece relações. Então eu tenho preposição que estabelece relação de causa, de conformidade, de ausência, de instrumento, de meio, de finalidade. Vai depender também de como essa preposição vai estar empregada e colocada na frase ali. Um outro detalhe da preposição que nós também temos que levar em consideração, aqui para vocês saberem, é que ela pode se combinar ou se contrair com outras palavras. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, a preposição a, porque o a também pode ser uma preposição, o de, o por e o em. Eles podem unir-se a outras palavras. Então, por exemplo, eu tenho aqui, a combinação é quando não vai ter alteração. Por exemplo, é sem alteração na pronúncia. Então, eu tenho a preposição a mais o artigo o, formei a combinação chamada ao. Eu tenho a preposição a e o pronome relativo onde, formei a combinação aonde. Então, nesse caso aqui, eu não tenho troca, eu não tenho alteração na palavra nova. Eu só juntei os dois elementos e formei uma palavra nova. Já na contração, aí na contração vai ser o contrário. Nós vamos ter algum tipo de alteração. Então, por exemplo, aqui, a principal contração da língua portuguesa, claro, é a crase. Eu tenho o a preposição e o a artigo, formei o a craseado com o acento grave indicado para a esquerda. O acento é sempre virado para a esquerda. Só que a crase, você sabe, é um conteúdo à parte. Eu tenho a preposição de mais o artigo o, formei a contração do. Eu tenho a preposição em
mais o artigo o, formei a contração no. Ok, gente? Mais adiante, a gente vai trabalhar os próximos assuntos relacionados às classes invariáveis. Aqui eu só vou citar mais uma delas, que é a interjeição, que é uma palavra que indica emoções e sentimentos e sempre vem acompanhadas do ponto de exclamação. Indica alegria, tristeza, saudade, dor, espanto, surpresa. Vai depender da entonação do sujeito, quando ele vai falar essa interjeição. Então, gente, ficamos por aqui. Um ótimo dia para vocês e até a próxima aula.